Graça e paz, igreja. É um prazer estar aqui com esta igreja maravilhosa. Agradeço a Deus e ao convite da pastora Denise para estarmos aqui mais uma semana, se edificando no Senhor, recebendo as verdades que o Senhor tem para nós. Amém? A palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar nessa noite essa palavra que está em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O Senhor, Ele tem palavras para a nossa vida, cada dia, para nos trazer realmente fé. A palavra dele nos fortalece, principalmente no momento que nós temos vivido, de dificuldades, de pandemia, de mudanças. De hoje nós podemos estar compartilhando aqui pela internet, porque já não temos tantos os cultos presenciais, mas nós devemos cada dia fortalecer a nossa fé. Independente das mudanças e das situações, nós devemos viver em fé, porque é isso que vai fortalecer as nossas vidas até o dia que o Senhor virá nos buscar. Amém? E essa verdade que diz aqui na palavra de Deus, que nós acabamos de ler, que de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, é que nós devemos todos os dias estar fortalecendo as nossas vidas na palavra do Senhor. Isso é que vai realmente a cada dia trazer fortalecimento para a nossa fé. O povo de Israel, eles ensinam os seus filhos desde pequenininhos a terem fé, a crerem que eles são filhos do Deus vivo, que eles vão vencer, que eles vão conseguir. E realmente a gente pode ver que é uma descendência santa, uma descendência de fé. Eles creem mesmo no Deus vivo, eles têm a cada dia vencido. Não existe um judeu pobre, porque eles creem que eles são filhos do Deus que é o dono do ouro e da prata. E nós devemos fazer isso também com a nossa geração e fazer isso com as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós somos fortificados, que nós nos alimentamos da palavra de Deus e que nós cremos naquilo que nós temos lido, nós vamos realmente romper, vamos viver as verdades que o Senhor tem para nós aqui nesta terra e para uma eternidade. O Senhor, Ele tem a palavra dEle, Ele deixou a palavra dEle para nós, para que nós pudéssemos a cada dia sermos nutridos por ela, fortalecer a nossa fé por ela, e é aí que vem a força para a nossa fé, na palavra do Senhor. A cada dia a gente vê que muitos têm se alimentado de coisas deste mundo, da mídia, das redes sociais, e isso tem trago realmente uma morte espiritual. Infelizmente, muitos têm estado preocupados, e é natural, com a doença que está neste mundo, atacando muitas pessoas, mas o quanto, hoje mesmo eu estava meditando o quanto que quantas vidas têm morrido espiritualmente nesta pandemia. Então, esta é uma situação em que nós precisamos estar com a nossa fé fortalecida no Senhor, com a nossa fé nutrida nesse Deus, nesta palavra que o Senhor deixou, porque Ele sabia que nós estaríamos vivendo isso. Ele mesmo já deixou registrado na palavra dele que nós viveríamos dias difíceis. Nós estamos vivendo esses dias difíceis, e o fortalecimento para a nossa fé, o fortalecimento para nossa vida está na palavra de Deus. Amém? E a partir do momento em que nós nos alimentamos do Senhor, Ele se revela às nossas vidas. A partir do momento em que nós somos fortalecidos nele, Ele a cada dia fortalece a nossa vida. Ele traz a nós revelações de verdades, de coisas que precisam ser mudadas em nós. E nós, a partir do momento em que nós estamos nos alimentando da palavra, nós obedecemos também, decidimos obedecer aquilo que nós temos aprendido dele, e aí isto vai trazendo o quê? Fortalecimento, trazendo para nós crescimento.
E Deus, Ele tira de nós coisas a partir do momento que nós deixamos Ele nos alimentar. Ele tira de nós coisas, entulhos, coisas que não pertencem a Ele. E o Senhor, Ele tira de nós aquilo que muitas das vezes a gente acaba colocando como um Deus na nossa vida. Colocamos como alguém ou algo que supre a nossa força, aquilo que traz realmente que nós colocamos a nossa esperança. E Deus não quer isso. Ele muitas das vezes tira de nós para mostrar que Ele é o nosso Deus. Quantos, né, nesses dias, nesses momentos que nós temos vivido, tem perdido a sua saúde, para mostrar que Deus que é a sua saúde, tem perdido pessoas para mostrar que a resposta vem do Senhor. Quantos colocam a sua esperança em pessoas, em patrões? Nessa pandemia eu perdi o meu patrão, né? Não foi para essa doença, mas eu perdi, mas para mostrar que a esperança não está nos homens. A nossa esperança está no Senhor, é dele que vem a resposta, é dele que vem mesmo o suprimento. E graças a Deus, Ele que tem suprido realmente as nossas vidas. Então Deus, Ele tira de nós muitas das vezes aquilo que nós colocamos como Deus, como a nossa esperança. Ele tira de nós para poder mostrar que Ele é Deus, que a nossa fé tem que estar somente nele, a nossa esperança, a nossa perspectiva tem que estar somente nele. E Deus, Ele quer um lugar de honra para que Ele venha reinar na nossa vida, venha reinar na nossa história. E quando nós buscamos em Deus, né, já que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, quando nós buscamos em Deus, buscamos na palavra dele o fortalecimento para a nossa fé, o tamanho da nossa fome de busca pelo Senhor será o tamanho daquilo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Se eu tenho uma fome insaciável, Deus, Ele tem realmente mananciais de vida para fluir sobre a minha vida, para fluir sobre a sua vida, mas depende da minha busca, depende daquilo que eu renuncio. Muitas das vezes a gente deixa de renunciar um tempo para estar com o Senhor, e isso acaba resultando em algo que nós poderíamos receber dele e não recebemos porque não damos. Eu, por exemplo, gosto muito de dormir. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de dormir. Só que muitas das vezes eu tenho que deixar o meu tempo de descansar para poder, é o único tempo que eu tenho para poder me nutrir na palavra do Senhor. Se eu não deixar aquilo que é o que eu mais gosto para me nutrir do Senhor, eu não vou receber tudo que o Senhor tem para mim. E quanto mais eu deixo as minhas vontades, aquilo que eu gosto de fazer para estar com Ele, Ele se revela mais, Ele fala mais, Ele traz mudança para minha vida. E hoje também eu meditando sobre a palavra de Deus, eu pensei o quanto que a igreja perseguida, porque nós temos vários países que as igrejas não podem se reunir, não tem como estar reunidas em templos. Eles se reúnem muitas das vezes em lugares escondidos, em túneis, debaixo da terra. E o quanto essa igreja, ela é fortalecida no Senhor, o quanto eles têm fé para viver realmente as verdades da palavra de Deus. E Deus quer isso para as nossas vidas. A partir do momento que nós não temos como fazer certas coisas, Ele quer ser a nossa fé, ser a nossa esperança. E eu já ouvi um testemunho da igreja perseguida, eu não me lembro de qual país, que eles nem ao menos marcam, olha, nesse domingo a gente vai se reunir na casa do irmão fulano. Eles não fazem isso. Simplesmente é o Senhor que revela a eles.
Isso é fé. Isso é fé e eles têm vivido isso. E é isso que Deus ele quer fazer com a nossa vida, com a Igreja do Brasil. Ele quer fazer isso, ele quer que nós sejamos mesmo a cada dia fortalecidos nele, na palavra dele, para que a gente receba as revelações que ele tem para as nossas vidas. Então a palavra ela é revelada e ela precisa ser anunciada. Se nós não formos a boca de Deus aqui na terra para revelar as verdades do Senhor, sem temor, sem medo, e quem é que vai fazer isso? Se não formos nós, a igreja do Senhor, quem é que vai? Se essa foi a incumbência que o Senhor deixou para a igreja dele, que nós venhamos levar a palavra, as verdades da palavra de Deus, anunciar as verdades com intrepidez, com fé, com mesmo determinação, porque o Senhor ele breve vem, ele virá buscar a tua igreja e ele virá buscar essas vidas que estão aí pelo mundo, perdidas, precisando de uma igreja com fé, uma igreja com determinação, uma igreja decidida em estar buscando do Senhor, das verdades do Senhor e transmitindo essas verdades para as pessoas. Então, que eu e você sejamos essas vidas, que eu e você sejamos essas pessoas que, independente das circunstâncias, não desanimam, não perdem o Senhor de vista. Por quê? Porque eu dentro da minha casa posso buscar o Senhor. Eu dentro da minha casa posso buscar as verdades da palavra do Senhor e posso deixar com que Ele se revele a minha vida para transbordar sobre as outras vidas. Amém? Porque quando nós buscamos do Senhor na palavra dEle, nós nos tornamos íntimos do Pai. Nós sabemos que Jesus ele teve 12 discípulos. Só que desses 12 discípulos, 3 eram os mais íntimos, os mais próximos. E um era muito íntimo, que era João. Mas isso por quê? Porque eles quiseram ser íntimos. Não foi porque Jesus fez uma acepção, mas eles se entregaram mais. Eles se colocaram mais na brecha, se colocaram mais à disposição do Senhor. E aqueles que se colocam à disposição do Senhor, eles recebem muito mais. Então nós sabemos que Pedro, Tiago, João, eles renunciaram. Eles renunciaram às suas vidas, renunciaram muito da sua profissão, dos seus bens materiais, de repente até dos seus sonhos, mas eles também receberam revelações extraordinárias. Pedro, Tiago e João, eles passaram por experiências maravilhosas lá no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles passaram por experiências maravilhosas lá no Monte da Transfiguração, em que o Senhor se revelou. Eles estavam ali dormindo, mas o Senhor Jesus, já que eles estavam dispostos, eles estavam cansados, mas eles estavam lá cochilando, mas eles viram a glória do Senhor lá no Monte da Transfiguração por uma renúncia. Eles apenas foram convidados para estar ali naquele monte orando. E o que aconteceu? Eles receberam algo extraordinário. De repente você é convidado para participar de um culto de oração com 2, 3 pessoas, ou porque não pode ter aglomeração no momento, ou você é convidado para poder participar de uma live na sua casa. E quantas das vezes que nós não queremos renunciar àquilo que nós temos vivido para poder receber mais de Deus e perdemos, porque os outros 12 não estavam lá no Monte da Transfiguração, não tiveram o privilégio de ver o que eles viram, mas eles renunciaram mais e receberam mais.
E isso trouxe fé para a vida deles, trouxe fortalecimento para a vida deles. Os 3 anos que eles andaram com Jesus trouxe edificação para a vida deles. E Deus, Ele quer isso para as nossas vidas. Da mesma forma, os 3, Pedro, Tiago, João, eles foram até a casa da filha de Jairo, da casa de Jairo, quando aquela filha dele tinha morrido, e eles foram privilegiados de ver uma ressurreição, um agir de Jesus ali. Olha que maravilha! Apenas por quê? Porque eles renunciaram a sua vida para poder receber mais de Deus. Então, aqueles que se colocam à disposição do Senhor vão receber, com certeza, as verdades, o melhor que o Senhor tem. Não porque Jesus faz acepção, aquilo que eu falei antes e quero repetir, Deus, Ele não faz acepção, mas Ele vê a nossa disposição em querer mais do Senhor para edificar a nossa fé, para edificar a nossa vida e receber do Senhor. Amém? Então, os íntimos, quando eles ouvem e vivem isso, como os discípulos viveram isso, os íntimos, eles se tornam realmente edificados na sua fé. Eu tenho certeza que você tem algo que você já viu Deus fazendo, você já viu que Deus agiu na sua vida, talvez seja por uma porta de emprego, talvez por ver mesmo vidas sendo salvas, talvez seja por ver milagres acontecendo. Isso trouxe edificação para a sua fé. Sempre que eu vejo alguém falando sobre esterilidade, de não poder ter filhos, de não gerar filhos, eu falo, com certeza Deus vai agir nisso. Tenho certeza que Deus vai te dar um filho. E as pessoas ficam, será? Eu tenho certeza absoluta, porque eu já vi Deus fazendo isso inúmeras vezes. E isso trouxe edificação para a minha fé, como já trouxe para tantas vidas. E eu sei que Deus sempre faz. Eu sei que Deus cura. Eu sei que Deus traz restauração para a mulher estéril, faz da mulher uma mãe de muitos filhos. E é isso, quando nós vivemos as verdades do Senhor, ouvimos a voz do Senhor, nós enxergamos mais o que o Senhor tem para nós. Amém? E a multidão, muitas das vezes, ela ouve aquela verdade, mas os íntimos, os discípulos, aqueles que estão a cada dia buscando de Jesus ali, pertinho dele, eles recebem a explicação da palavra. A multidão ouvia Jesus pregando parábolas e muitos não entendiam, mas os íntimos, os discípulos, aqueles que estavam com ele todos os dias, eles recebiam uma explicação, algo especial da palavra. Então é isso que Jesus ele quer fazer com cada um de nós. É isso que Deus ele quer fazer com as nossas vidas. Ele quer que nós deixemos de ser a multidão para serem os discípulos amados do Pai, assim como os 12, assim como Pedro, Tiago e João, assim como João, que deitou no peito de Jesus, que estava ali próximo de Jesus, que não tinha vergonha. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós vemos a glória de Deus. Quanto mais eu busco de Deus, eu nunca vou estar no mesmo nível que Ele. Quanto mais eu busco a Ele, mais Ele se torna maior, mais Ele se revela a mim, mais Ele mostra a grandeza, mais Ele mostra a grandeza dEle para a sua vida, mais nós podemos crer que Ele é o Deus do impossível e que no meio da dificuldade, que no meio das circunstâncias, eu vou poder continuar crendo
que eu serei nutrida, cuidada, suprida pelo Senhor, independente das circunstâncias. Venha o que houver, o Senhor quer fortalecer as nossas vidas, Ele quer trazer essa edificação, Ele quer trazer fé para as nossas vidas. E como que isso será possível? Através da palavra de Deus, através da minha busca, através da sua busca, nós seremos edificados nele, e não vai ter circunstâncias e não vai ter dificuldades que vai fazer com que abale a nossa fé, porque nós seremos edificados no Senhor, seremos edificados nele, porque é ele que faz o impossível acontecer. Amém? Nós louvamos a Deus, porque Jó, ele passou por todas as dificuldades, ele passou por todas aquelas dores, todas aquelas perdas. Jó sofreu muito, mas lá no final do livro dele, o que ele falou para o Senhor? Que antes ele o conhecia de ouvir falar. Ele era multidão, mas depois de tudo aquilo que ele passou, ele declarou que ele o conhecia de andar com ele, de ser íntimo dele. E é isso que Deus quer para nós. Pedro, ele negou a Jesus, mas ele mais para frente ele foi fortalecido no Senhor, porque Deus viu a sinceridade do coração dele, ele foi fortalecido com a unção do Espírito Santo, e ele até a morte, até a sua morte, ele glorificou o nome do Senhor, porque ele estava fortalecido em fé. Fé é não reclamar, fé é crer no sobrenatural, fé é sempre como o programa de cura passa sobre os nossos hábitos saudáveis, é todos os dias ser edificado nas verdades da palavra de Deus, ter hábitos saudáveis, ser edificado nas verdades do Senhor. Então, que cada dia nós possamos viver isso, ser edificado nele, ser fortalecidos no Senhor, na verdade da palavra do Senhor, porque até o dia que o Senhor vier nos buscar, nós temos muito o que fazer, nós temos vidas a ganhar, nós temos mesmo que cumprir o plano e o projeto do Senhor, e que nós possamos cumprir esse plano, esse projeto, fortalecidos em fé, fortalecidos no amor do Senhor. Amém? Nós louvamos a Deus e vamos orar, glorificando a Deus por esse momento, juntos, unidos no Senhor. Pai, nós louvamos a Ti, glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso amado Salvador. Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem, ó Pai, para as nossas vidas, pelas verdades que o Senhor tem na Tua palavra para as nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, porque a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, Senhor, nós podemos, ó Pai, crer que o Senhor tem, ó Pai, coisas maiores para nós, coisas sobrenaturais para as nossas vidas, e nós queremos ser edificados em Ti, fortalecidos, Senhor, em Ti, para viver, ó Pai, seja dias de alegria, seja dias de dificuldades. Nós queremos ser fortalecidos no Senhor, tomarmos as decisões que o Senhor deseja, ó Pai, que venhamos tomar e receber, ó Pai, as verdades que o Senhor, ó Pai, tem para as nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, eu agradeço pelo Teu cuidado, agradeço por esta igreja, agradeço, ó Pai, porque o Senhor, Pai, tem usado, Senhor, a Tua igreja como boca profética, Senhor, ó Pai, nesta nação, neste bairro, Senhor, nessa cidade, e que o Senhor venha mesmo a cada dia, Senhor, que o Teu reino cresça e que as nossas vidas, Senhor, possam estar, ó Pai, crescendo em Ti, fortalecidas no Senhor e a cada dia fortalecidos na intimidade contigo. Eu louvo o Teu nome e agradeço
Agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Deus abençoe vocês.